Se a luz não chegar aos nossos olhos, nós não vamos conseguir visualizar o objeto. Num meio transparente, isso é possível. A luz atravessa o meio transparente e chega aos olhos do observador. Então, nesse caso aqui, ó, dá para ver o globo terrestre tranquilamente. Um meio translúcido, a luz ela incide no material, ela vai atravessar o material, só que ela não atravessa de forma retilínea, né? Ela atravessa, ela muda a trajetória dela. Então, quando chega ao observador, chega uma imagem toda distorcida, porque a luz não está chegando em linha reta, formando a imagem no olho bonitinho do observador, refletindo o objeto do observador. Então, no meio translúcido, nós vamos ver o objeto, porque a luz conseguiu atravessar o meio, né, material, porém nós vemos ele distorcido, porque ao atravessar o meio, a luz mudou a trajetória dela. E no meio opaco, por exemplo, um pedaço de madeira, ou até esse material aí com essa folha branca aqui, o que vai acontecer? A luz não consegue atravessar o material. Se ela não atravessa o material, você que é o observador que está do outro lado, a luz não está chegando aos seus olhos. Logo, você não vai conseguir ver o objeto que está do outro lado. Então, exemplos aí de meios transparentes, eu tenho vácuo ou um filme plástico, eu tenho um espelho, né? Eu tenho translúcido, vidro fosco, as nuvens, e exemplos de meio opaco, madeira, papelão, uma folha de papel, entre outros. Vamos ver agora os fenômenos ópticos. Existem três fenômenos ópticos: reflexão, refração e absorção. De quem? Reflexão da luz, refração da luz e absorção da luz. Essas setas em azul estão representando a trajetória da luz. Então, imagine que eu tenho uma fonte. Aqui no caso da primeira imagem, eu tenho um lago, certo? A fonte luminosa é o sol. O que vai acontecer? Vocês estão vendo aqui que eu tenho 1 e 2, né? E uma superfície, esse S é de superfície. Então, eu tenho meio material que a luz está se propagando em 1 e tenho outro meio material que a luz vai se propagar em 2. Aqui no caso da primeira imagem, o meio 1 seria o ar, o meio 2 seria a água, tá? O que vai acontecer? A partir da minha fonte luminosa, eu tenho os raios luminosos chegando, incidindo na superfície. Ao invés de atravessar a superfície e passar para a água, do ar passar para a água, o que acontece? As ondas luminosas incidem sobre a superfície, no caso aqui seria da água, entre a água e o ar, e refletem um objeto, né? A luz é refletida. Se a luz é refletida, nós vamos ver o que? A imagem da onde ela incidiu refletida do outro lado. Então, aqui no caso seria, eu tenho a fonte luminosa, por exemplo, o sol, a luz, os raios de luz incidem nessa árvore, certo? Elas são refletidos e o observador vai ver a imagem refletida aqui no espelho d'água, né? Que seria um espelho. A imagem da árvore. Esse é o fenômeno de reflexão. Então, quando nós olhamos, vamos na frente de um espelho, nós estamos presenciando aí, vivenciando o fenômeno de reflexão da luz. Nós conseguimos ver uma imagem refletida numa superfície. Agora, a refração. Na refração, a luz ela muda de meio material. Então, por exemplo, aqui eu tenho água, o meio 1 é a água, o meio 1 é ar, aqui é o ar, e o meio 2 aqui é água. Estou dando o exemplo aqui do lápis. O lápis tem uma parte que está no ar e uma parte ele está na água. Quando a luz vindo da fonte luminosa está no ar, ela está com uma determinada velocidade. Quando ela incide na superfície de contato entre o ar e a água e ela atravessa essa superfície,
ela vai para a água. Então, quando ela está se propagando no ar, ela está se propagando com uma velocidade. E ao se propagar na água, como mudou o meio material, a velocidade da luz passa a ser outra. Então, quando a imagem chega aos nossos olhos, olha como é que acontece a refração. Então, vocês estão vendo aqui, foi colocado um lápis dentro de um copo de água. Nós olhando aqui do lado de fora, né, sendo observador, o que nós vemos? Nós vemos, parece que o lápis está quebrado, mas ele não está quebrado, ele está inteirinho. Mas por que tem esse fenômeno óptico? Visualmente nós vemos, parece que o lápis está quebrado. Justamente por causa dessa mudança de meio material de propagação. Então, no ar, a luz tem uma velocidade, na água, ele tem outra velocidade. Então, essa mudança de meio material provoca essa distorção visual, esse fenômeno óptico que dá a impressão que o lápis está quebrado. Absorção, né? A absorção acontece quando a fonte luminosa vai gerar os raios luminosos, eles vão incidir sobre uma superfície, mas eles não vão conseguir atravessar esse meio e vão absorver. E aí o que vai acontecer? A luz, ela pode ser transformada em um outro tipo de radiação. Por exemplo, se eu pegar uma blusa, deixar uma blusa minha que eu pendurei no varal um dia ensolarado. Quando a luz incidir sobre a minha blusa, é um meio opaco. Então a luz, os raios solares não vão atravessar a minha blusa, porque ele é um meio opaco. Porém, o que vai acontecer? Essa energia luminosa vai ser transformada em energia térmica, que vai fazer com que aquecer a água que tem nessa superfície da minha blusa, né, que a água vai evaporar e vai secar a roupa. Então, na absorção, eu tenho esse fenômeno de transformar a energia luminosa em outro tipo de energia, né? Tudo bem? Além disso, a absorção da fonte dos raios luminosos, dependendo da fonte, vai fazer com que você enxergue uma superfície de uma determinada ou um objeto de uma determinada cor, tá? Então, por exemplo, se o raio luminoso que chegou aqui refletiu vermelho, o seu olho vai ver vermelho, né? E absorveu as demais cores. Mas a gente vai ver isso daqui um pouquinho com mais detalhes, um pouquinho mais para frente. Luz. Vamos falar de um tipo de luz, a luz branca. A luz branca, ela pode ser decomposta quando ela atravessa um material, tá? Quando ela atravessa um meio. Como, por exemplo, uma gotícula de água presente no ar após uma chuva, né? Quando, por exemplo, choveu, parou de chover, espera um pouquinho, logo após aparece um arco-íris, né? Quais são as cores que nós vemos aqui no arco-íris? Nós vemos violeta, verde, amarelo, na verdade é violeta, azul, anil, verde, amarelo, alaranjado e vermelho. Nós vemos justamente as cores do espectro da luz visível, né? E quando a luz branca ela está no ar, aí tem gotículas de água no ambiente, porque acabou de chover, então ela vai passar do ar para a água, para as gotículas de água e da água para o ar. Isso acaba gerando uma decomposição da luz branca. Então a luz branca, ela está vindo da onde? Qual é a minha fonte? O Sol. Ela atravessa um material, aqui está representado, vamos dizer que aqui poderia ser a gotícula de água, mas eu estou colocando um prisma. Ela atravessa, ela está no ar, ela vai atravessar esse prisma, então ela estava numa velocidade, correto? Quando ela entrou dentro do prisma, mudou de material, vai estar em outra velocidade. Quando saiu do prisma, mudou de material de novo, mudou, foi para outra velocidade. Essas mudanças de velocidade vai fazer com que a luz branca se decomponha em todas as cores do que ela é formada, que são as cores do espectro de luz visível, que são vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta.
Tem uma capa de um disco do Pink Floyd, se vocês procurarem, muito famosa, onde eles colocam um prisma, que é um sólido geométrico, né? Feito, se não me engano, de quartzo, e eles colocam essa imagem da luz branca se decompondo, né, formando o arco-íris. A gente vê essa decomposição de luz também, por exemplo, se você pegar a superfície de um CD, né? Não aquela superfície que tem aquele material tipo etiqueta do outro lado. Né? Se você olhar assim, você vê as cores. Ou quando você está brincando de bolinha de sabão, né, na bolha, você vê as cores do arco-íris, a decomposição da luz branca por causa dessa mudança de meio na sua propagação. E aí, como que a gente vai ter as cores dos objetos, né?